Cultura é tudo aquilo que é produzido pelo conhecimento humano. Mas existe uma diferença entre cultura de massa e cultura popular. A cultura de massa é essa cultura que nasce da indústria cultural para atender o maior número de pessoas possível. Então a música da rádio, a programação de TV de São Paulo é a mesma de Goiânia, Florianópolis, Londrina. Essa cultura ela é fruto de um conhecimento dessa época que a gente está vivendo. A cultura popular ela leva em conta as diferenças de cada região, porque ela nasce num outro momento da nossa história, lá antigamente, quando o ser humano ainda estava tentando entender o que era ser bicho e o que era ser gente. Isso que nós chamamos de folclore, manifestação, cultura ou festas populares são heranças de procedimentos antigos, de quando o comportamento dos nossos antepassados ainda estavam ligados aos ciclos da natureza. Por exemplo, o dia mais longo do ano, conhecido como solstício de verão, esse dia deu origem a vários tipos de festas, de agradecimento, esperança, luz, porque o bicho-homem, além de dar nome às coisas, ele também criou significado para elas. Uma dessas celebrações, cujo significado nos acompanha até hoje, é o Natal. Só que em algumas regiões brasileiras, além do Natal, tem reisado, bumba meu boi, cavalo marinho, pastoril. No Brasil, existe uma diversidade enorme de festas populares, porque aqui aconteceu um verdadeiro milagre cultural. Os portugueses, negros e índios que eram escravizados, vítimas de extrema violência e injustiça, se encontraram em diferentes regiões e ali eles celebravam a sua gratidão à natureza. Compartilhavam a esperança de que aqueles pequenos momentos de alegria lhes trouxesse a dignidade humana que lhes era negada. Reconheceram o valor que cada um tinha e trocaram entre si as suas memórias. Confiaram uns aos outros o desejo secreto de produzir beleza e alegria. Assim, nós, brasileiros, herdamos um patrimônio cultural que veio embalado em cantos, danças, poesias, ritmos, histórias e procedimentos que foram trazidos nas lembranças de cada um. Tudo foi somado, misturado, trocado, reinventado. O Instituto Brincante é uma escola que, através de uma educação artística brasileira, procura levar para um número cada vez maior de pessoas aquilo que nos aproxima enquanto ser humano, o valor desses cantos e ritmos, as particularidades das histórias de cada um e a diversidade de cada região. Agora, os professores do Instituto Brincante vão mostrar algumas possibilidades para criar músicas, coreografias, cenas teatrais, poesias, usando alguns elementos da cultura popular brasileira. Uma coisa bem comum nas festas populares é o uso do espaço. Então, filas, duplas, rodas, quartetos, eles estão sempre presentes e normalmente acompanhados de objetos que são fáceis de serem encontrados. Por exemplo, bastões adornados com tecidos, papéis, são cabos de vassoura. Essas argolas, elas podem ser feitas de madeira, papelão, plástico. Esses arcos, na verdade, eles são um bambolê enfeitados com tiras de TNT. Ou seja, o importante é a gente reconhecer o que é que tem por perto e de que forma isso pode ser usado de uma maneira inteligente, criativa, para criar beleza. Beleza no espaço, beleza com o outro, beleza no próprio corpo.
Oi, nós somos a Companhia Soma. A gente se encontrou com essas festas populares através da dança. Por meio dela, a gente foi conhecendo ali um universo muito rico e com muitas possibilidades. Então, além dos movimentos, a gente foi aprendendo outras linguagens artísticas, como toque de instrumentos, músicas e personagens teatrais que tinham ali cada um a sua própria fantasia. Então, pouco a pouco, a gente foi vendo que a gente podia criar os nossos próprios personagens com as próprias fantasias que tivessem um pouco mais a ver ali com a nossa vida. Muitas dessas figuras populares, elas foram criadas a partir de uma história, ou do contexto, ou mesmo de pessoas do próprio dia a dia. Isso deu para uma máscara, para um boneco, para um figurino, também uma maneira de se movimentar. Ou seja, uma maneira diferente de andar, um jeito de apontar, um jeito de se esconder. E para nós, uma maneira de inovar esses elementos é conseguir reconhecer no nosso dia a dia, na nossa realidade, onde eles estão e também olhar para as pessoas do nosso cotidiano e poder ver como é que elas fazem as coisas de maneiras diferentes. Ou seja, um jeito da pessoa sentar, um jeito dela ver TV, dela atender o celular. E aí como é que a gente consegue trazer isso para o nosso movimento, para o nosso corpo, atrás de uma máscara, dentro de um boneco, com um figurino diferente. E durante o nosso processo de criação coreográfica, a gente usa todos esses elementos, mas a peça-chave para unir tudo isso é a música. Tava dormindo, vieram me acordar. Tava dormindo, vieram me acordar. Siria, Siria, eu tava dormindo, vieram me acordar. Siria, Siria, tava dormindo, vieram me acordar. A música brasileira nos oferece vários ritmos. Esse que nós fizemos foi o carimbó. Agora nós vamos mostrar pra vocês um samba de roda. Dona da casa, me dê licença pra eu sambar na varanda, com chapéu na cabeça e um laço de banda. Dona da casa, me dê licença, me dê seu salão para vadiar, 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 me dê seu salão para vadiar. Agora um baião. Demonstrando a minha fé, vou subir a pé pra fazer minha oração. Vou pedir à padroeira, numa prece verdadeira, que proteja o meu baião. Venha, venha, eu vim aqui me ajoelhar. E um coco. Eu nasci com a sina de cigarra, aonde eu chegar tem farra. Eu nasci com a sina de cigarra, aonde eu chegar tem farra. Yeah, yeah, yeah. Eu nasci pra cantar, eu cantarei. Yeah, yeah, yeah. Eu nasci pra cantar, eu cantarei. São inúmeras as formas poéticas que o povo brasileiro se utiliza em suas festas e cantorias. Dentre elas, a mais conhecida é a nossa quadrinha. Em algum momento de nossas vidas, ouvimos, cantamos ou recitamos quadrinhas como essas. Por detrás daquela serra passa boi, passa boiada, passa gente ruim e boa, passa minha namorada. Os homens são o diabo, não a mulher que o negue, mas toda mulher procura um diabo que a carregue. Se eu brigar com meu amor, não se intrometa ninguém, que acabada a confusão, ou eu vou ou ela vem. Se vocês observaram direitinho, a quadra ou quadrinha é uma reunião de 4 versos. E versos são as linhas poéticas dessa quadra ou quadrinha. Cada uma dessas linhas tem 7 sílabas. Mas atenção, só se conta até a última sílaba tônica. Vejam como devemos contar as sílabas nas quadrinhas.
Por detrás daquela serra, a última sílaba tônica é sé, passa boi, passa boiada, passa gente ruim e boa, passa minha namorada. E uma outra coisa é que rimam o segundo e o quarto versos entre si. Boiada, namorada. Foi utilizando-se dessa forma poética que compositores como Chico Buarque e Caymmi, entre vários outros, criaram algumas de suas canções. Estava à toa na vida e o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Peguei um Ita no norte pra vir pro Rio morar. Adeus, meu pai, minha mãe. Adeus, Belém do Pará. Às vezes, todavia, o poeta quer espichar a ideia e sente que é necessário mais verso para esse, digamos, espichamento. Então ele cria mais 2 versos e forma uma cestilha. Por detrás daquela serra passa boi, passa boiada, passa gente ruim e boa, passa minha namorada, passa o vento e passa o sol, passa anjo e alma penada. Uma outra forma poética bastante utilizada pelos emboladores ou coquistas é a carretilha. A carretilha é também constituída de 4 versos, só que o primeiro deles tem só 4 sílabas. E rimam o segundo e o terceiro versos entre si, e o quarto verso geralmente termina com a sílaba tônica A. E vejam lá. Oi, meus senhores, vou contar minha odisseia. Viajei no pé da ideia pra tecer esse cantar. E galopando no chitão de minha burra, fiquei preso numa furna sem poder mais cavalgar. Eu tive medo, vi tudo da cor da noite, um ente com uma foice querendo me degolar. Eu me azouguei e disse pra ele se tremer, mando pro diabo comer com farofa de emboar. Eu nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar tem farra. Eu nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar tem farra. Eu nasci pra cantar, eu cantarei. Eu nasci pra cantar, eu cantarei. Danças, versos, brincadeiras, é bem fácil encontrar riquezas de um país que a todos vão inspirar. Pra mim é um artigo muito grande esse tino de vocês. Novos cantos, novas danças, nossos versos, de todas as partes vão surgir. E tudo isso aí é muito caritativo demais. É por aí o caminho. Agora apertem os cintos que a festa vai começar. Nessa pisada bonita, vamos confraternizar. Eu nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar tem farra. Eu nasci com uma sina de cigarra, aonde eu chegar tem farra. Eu nasci pra cantar, eu cantarei. Eu nasci pra cantar, eu cantarei.